Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. No fechamento do dia 6/7, a gente vai falar um pouquinho do mercado de ação. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final. E é sempre muito importante para mim que você deixe comentários. Lembrando a você que amanhã tem uma live muito legal. Amanhã a gente vai fazer uma live com o Rodrigo Cardoso do Clube FI. Além de ser um investidor muito experiente, ele também fundou o maior site de FI do mercado. E a gente vai ter o prazer de conversar com eles amanhã às 8 horas aqui no YouTube. Beleza? Te aguardo lá. Então a gente vai começar um pouco falando das notícias. Depois a gente fala do iFix. Hoje o Bovespa teve uma alta de 2,24%, chegando a 98.937 pontos. E na máxima ele atingiu 99.200. Será que a gente vai ter dancinha do 100k, hein? Eu falei que ia ter churrasco, hein? Puta que pariu. Vai ter pizzada, na verdade. Eu falei pizzada. Olha, será que amanhã? Ixi, amanhã, se tiver, vai ter briga aqui em casa. Bom, a briga boa, porque chegar a 100k vai ser muito bom para esse mercado. Bom, não tem um motivo exato. Realmente o pessoal está com apetite à bolsa brasileira, apesar de tudo que tem acontecido. É engraçado, porque com as notícias de que uma possível taxação no dividendo, isso afeta negativamente, mas ao mesmo tempo o Guedes chegou e falou que iria privatizar 4 empresas em 90 dias, o que isso gera isso gera um positivismo no mercado, gera uma euforia, e refletiu aqui. Então a euforia pode continuar. Essa euforia não precisa basta exatamente ultrapassar. Vamos ver se a gente ultrapassa a casa dos 100k e se a gente fica nessa categoria. A parte dos dividendos é uma coisa normal. Por enquanto, não se preocupe ainda com os FIs, mesmo que ele taxe dividendo. A lei de FI é uma outra lei. A gente chama de dividendo, muitas pessoas chamam, mas não exatamente. É renda, se você analisar até no SEI, é uma questão diferente. Mas não pense que os imobiliários não vão ser taxados. Dependendo, quanto mais esse incentivo foi justamente para o desenvolvimento do mercado. A gente está vendo que o nosso mercado está cada vez mais desenvolvido, então muito provavelmente se a gente começar uma taxação de dividendo, isto deve gerar uma taxação inclusive da renda e do rendimento dos fundos imobiliários. Não acho que isso é estranho, até porque para pessoas que têm um patrimônio maior, elas já são taxadas, quem tem mais de 10%. Então faz sentido você pensar nisso, não de forma ruim, mas pensar que o impacto imediato é grande, mas no longo prazo não muda tanto. Muda porque ele vai fazer um ajuste justamente para manter o dividend yield, para pagar o prêmio acima das NTNBs, mas ainda vai ser bem interessante. Então é um recadinho que está todo mundo perguntando, então não fiquem desesperados, o mercado vai continuar bom, mas sim tem uma queda no preço, mas não é nesse momento que o governo deve fazer isso com os FIs, tá ok? Principalmente agora que as empresas estão precisando de capital, se ele fizer isso, ele pode inibir em que muitos IPOs aconteçam e chegue capital para as empresas. Quando ele faz o dividendo, ele deixa, é isso que você tem que entender, quando ele faz o dividendo, a interesse dele é que o dinheiro fique na empresa e não saia para o acionista. Nesse caso aqui, o mercado de FIs ele fornece dinheiro para o mercado de capitais e ele quer que mantenha o dinheiro na empresa, no mercado de capitais. Então, se eu fosse estrategista do governo, eu usaria o do dividendo, que faz sentido. Ele vai ter que dar uma reforma tributária até para justificar isso, porque não adianta ele só sobretaxar, ele tem que diminuir em algum lugar para poder fazer essa sobretaxa. Então isso não está tão bem explicado. Mas se ele fosse fazer isso, faz sentido nesse caso. Em compensação, para fundos imobiliários ainda não faz tanto sentido, porque o que ele quer é jogar crédito, jogar dinheiro para o mercado de capitais, e a gente é um fomento muito alto. Beleza? Então é por isso que eu vejo que não vai ser, mas o futuro com certeza vai ser esse. Não esqueça, não ache que a gente vai ficar livre de imposto. A gente vai ter, o mercado cada vez vai ficar, pode não ser os 20%, não os 15%, mas a gente não vai ficar 100% livre, isso não dá para prever quando vai ser, e não vai ser ruim, gente, não entenda isso.
A gente tem 7 vantagens, a gente perdeu uma, que é a isenção. É claro que eu adoro a isenção, mas o mercado ainda é muito positivo. Não vai mudar grande parte dele. Mas se liguem que vai ter um ajuste de preço. Bom, o Bovespa bateu os 98 mil pontos e além disso o dólar subiu. O dólar subiu como um efeito de preocupação com o mercado americano, mas a gente, justamente por essa fala do Guedes em reforma tributária e privatização, isso anima muito o mercado nacional. Você tem que entender que a bolsa não está subindo por gringo, o gringo não está aqui. Na verdade, muito brazuca já saiu dessa bolsa. O que você tem que entender é justamente que a bolsa vai crescer porque a gente precisa de um mercado de capitais forte para jogar dinheiro na economia. Eu ainda tenho alguns receios, tipo, o que ele vai fazer não pode afetar isso. Se afetar, de alguma forma, vai ser negativo. Então, preparem-se, mas o que a gente tem feito tem ajudado. Bom, dólar subiu, o mercado ainda um pouco estressado com o negócio Covid, o mercado estressado ainda com a pandemia e tudo mais, então mercados exteriores procurando um porto seguro e a moeda americana ficando forte, países emergentes caindo. Mas o Brasil em si, se tivesse a reforma fiscal, vai com certeza estar muito preparado para quando e se o mercado, o investidor estrangeiro vier. Mas não é isso que você tem que preocupar por enquanto. A gente tem muito capital no Brasil ainda, a gente consegue desenvolver nosso mercado. Então, talvez a gente não chegue rápido a 200 mil pontos, a 120 mil pontos, mas ainda tem a preocupação ainda do Covid que as empresas estão passando, mas elas precisam capitalizar. Bom, esse aqui foi mais ou menos o resumo. Vamos só passar pelas empresas que mais subiram: Lame, Lojas Americanas, Bradesco, CVC e Múltiplos. Essas tiveram altas acima de 5,8%, todas. A Lojas Americanas teve uma alta de 6,81% e o Múltiplos teve uma alta de 5,9%. E as maiores baixas foram Klabin, Engie, IRB e Sul-Americana. A gente sempre começa com os ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram desempenho. Dos que tiveram pior desempenho, que teve pior desempenho de todos, foi o VILG, né? Chegando a 122. Tá? Ele teve uma baixa de 3,35. Ele anunciou uma emissão. Isso faz realmente ter uma pressão de venda grande, justamente por conta de flipagem e outros itens. É um ativo bom. Eu vou fazer uma análise do VILG justamente para vocês entenderem qual que é a minha opinião sobre o VILG. KNHY caiu também 2%. O KNHY é um ativo de high yield, mas o rendimento dele está muito baixo. Ele tem 60 e poucos % em IPCA. Pode ser reflexo muito desse IPCA, por ele não estar conseguindo um rendimento tão alto, porque o IPCA, no mês reflexo que está, vai ter, e muito provavelmente daqui a um mês, 2 meses, ele faz um reflexo positivo. Então, é um ativo aqui do KNHY que foi lançado a 109, ele está a 107. É um preço interessante de entrada, talvez, eu não acho que vai cair mais do que isso, mas eu estou vendo que os ativos de crédito têm caído. Iridium caiu, Iridium também está em emissão. Dia 14 ele vai ter o resultado da carta consulta, que muito provavelmente vai ser positivo. VRTA também, só que o VRTA também está em emissão e teve muitas sobras. O preço de venda também cai. Hectare também é a mesma coisa. Hectare lançou na sexta-feira, que dia 3 de julho ia ser o último dia para a decisão de um direito de subscrição. Então tá tendo uma força. Esse mercado tá caindo às vezes não só porque tá tendo alguma notícia ruim, mas sim para ficar líquido, para aproveitar a emissão. O que é positivo porque gera um pouco de oportunidade no mercado secundário, para quem não tem direito, por exemplo. Então, fique esperto nessas emissões, porque pode gerar valor no mercado secundário, tá ok? Então, a gente pode fazer uma estratégia. O Canip foi um que baixou bem também, chegando a 107,8. Esses ativos, quando eles estão abaixo do VP, cara, eu compraria ele tranquilo. Tanto o KNCR quanto o Canip, inclusive o KNHY. A grande questão é o seguinte, o KNHY é um high yield, tem uma carteira boa, com boas garantias,
mas ele não se comporta da mesma forma que outros ativos high yield, com um rendimento um pouco acima. Então, você tem que ter essa ideia. Então, você não vai colocar um valor e esperar um yield sempre de 0,6, 0,7. Ele é muito inconstante, o que faz com que ele nunca, além do mais, ele é um ativo apenas para qualificado. Então, isso baixa um pouco da liquidez dele, tá ok? Então, essas são as questões piores aqui. RBR Properties também caiu um pouquinho. O iFix caiu 0,38%, voltando para 2.802 pontos. Ele estava em 2.816, 813. Então agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o maior desempenho, melhor desempenho. Normalmente eu falo um pouco dos 5 melhores ativos. Hoje a bolsa subiu 2,24%, chegando a 98.937 pontos, e a máxima foi de 99.256. Será que a gente chega ainda essa semana? Essa semana tá perto, 100k, hein? Vai ter dancinha e vai ter pizzada. Bom, os ativos que tiveram o melhor desempenho, eu vou começar pelo Vino. Vino 60, uma alta bem irrelevante, 60,55, ainda tá numa faixa que a gente tinha passado entre 58 e 60, tá 60,55. Tá. VISC 106, 154. MGFF do Mogno 0,66. MOL 89. Vigir 86. Vigir é um que a gente já tinha comentado, né? Ele está bem abaixo do VP. Para mim, ele tem uma oportunidade aí. RBRY 101. HGLG 191. HGFF, que é do Credit Suisse, e o FOF 101,78. Esse aqui é o que mais subiu aqui. Mas voltando para a faixa de 101,78. O HGFF está nessa faixa, ele acomodou nessa faixa de 100, ele bateu 104 aí algumas vezes, mas ele não está deslanchando também não. Um outro que não está deslanchando é o RBRF, justamente porque ele ainda está em emissão. Então assim, ele teve uma pressão de alta, porque muita gente já consumiu o produto via direito de subscrição, então só tem uma sobra, e a sobra não é tão grande, apesar de ainda ter uma possibilidade de aumentar, acho que 30% da oferta, que deve ser atingida, inclusive. Mas, enfim, a gente tem boas notícias aqui. Então, assim, na minha opinião, o mercado está caindo não por algum motivo. Tem a questão de liquidez ainda de alguns setores, né, que estão sendo mais afetados, então tá faltando aluguel. Mas grande parte também é que, como as emissões começaram a aflorar, faz muito sentido alguns ativos sofrerem uma pressão de venda para liquidez para entrar no mercado primário. Então, eu vejo o número de ofertas realmente foi muito surpreendente. A gente vai notar isso no próprio relatório da Bolsa, que deve sair, e acho que em 15 dias. Então, eu imagino que isso, o número de ofertas realmente tenha crescido muito, e em termos de volume financeiro também, o que faz com que normalmente tem essa pressão de venda imediatamente em relação a isso. Hoje saiu o relatório Fox. O relatório Fox não veio com novidades. IPCA mantido, tanto 2020 quanto 2021. Selic mantida. Selic está mantido em 2. Então ainda prevê um pequeno corte. Então esse corte pode ser ajuste. Mas eu acredito que se o IPCA começar a subir, esse corte pode ser usado só para acelerar esse ganho aí na economia. A notícia positiva foi que o PIB veio um pouco maior de 2020, ou seja, ele estava prevendo uma queda de 6,50 e poucos, e agora está 6,5. Então isso faz com que a queda do PIB vai ser menor. Muita gente reclama ainda dessa diferença entre 2020 e 2021. Eu acho que a economia parada gera um acúmulo de capital. Isso tem um efeito elástico ali que tem um gasto maior e impulsiona um pouco a economia, principalmente uma economia de serviço. Isso não sou só eu que diz, as economistas fazem isso. A grande questão é que esse efeito ele é temporário. Então, quanto maior, não significa que quanto maior o tempo de parar, quanto maior o tempo que a economia ficar parada, maior vai ser isso. Não, ele tem um limite. Então, esse efeito vai acontecer, né, assim que a economia realmente voltar,
Mas ela não adianta se ficar 7 meses, 8 meses, o efeito vai praticamente ser o mesmo, mas você tem esse efeito que é interessante de notar. E a gente acabou por hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e fazer comentários. O que você está achando das notícias? Relatório Focus. Amanhã não se esqueça da nossa entrevista. E abraço, Diogo, canal FI Fácil.